Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos discutir um elemento muito importante para nós, que são as lentes esféricas. Você deve lembrar que quando nós estávamos estudando espelhos esféricos, nós estudamos algumas leis que regiam o comportamento desses objetos. Hoje nós estamos estudando refração. As lentes esféricas, elas funcionam de forma bem parecida com os espelhos esféricos. Porém, o fenômeno é a refração, enquanto que nos espelhos é a reflexão. OK? Então, vamos à teoria. Bom, eu gostaria que vocês aprendessem a classificar as lentes quanto à sua forma, quanto ao formato da lente. Então lembre, nós temos dois tipos de lentes, que são as lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas. Lembre que lente é como se fosse uma lâmina de faces não paralelas, ok? Então você pega um pedacinho de material transparente e você vai cortar esse material nas seguintes formas. Veja só, nós podemos cortar usando uma superfície esférica. Perceba, é como se a gente usasse uma colher daquelas de pegar sorvete de massa, ok? Então, quando você passa a colher no sorvete, você retira uma esfera de sorvete, ok? Então, é isso que você está fazendo aqui com um pedaço de vidro, por exemplo. Então, você corta essa face esférica e corta essa face esférica. Nós vamos ver, então, essa figura, tá? Em duas dimensões aqui. Nós poderíamos deixar uma face plana e cortarmos a outra face esférica, ou assim, ok? E aí, então, nós temos os três tipos de lentes esféricas, de bordas finas. Veja que as bordas, elas são mais finas que o centro. Portanto, essa aqui é uma lente de borda fina. Veja sempre a comparação com a espessura da lente lá no centro, beleza? É assim que você vai verificar se a borda é realmente borda fina. E para você dar nome às lentes, você vai usar o nome das faces. As faces podem ser côncavas, convexas ou planas. E aqui você pode notar então que, olhando desse lado, nós temos uma face convexa e aqui mais uma face convexa, ok? Nós vamos então chamar essa lente de biconvexa. Aqui nós temos uma face plana e aqui uma face convexa, então nós vamos chamá-la de plano convexa. E aqui uma face côncava e uma face convexa, então nós temos a lente côncavo-convexa. E a representação que nós vamos utilizar é essa aqui, para indicar as bordas finas, beleza? Nós podemos ter também lentes de bordas grossas e nós teríamos as bordas mais espessas que a região central, beleza? Então, a região central um pouquinho mais fina do que as bordas, portanto, nós vamos representar as lentes de bordas grossas assim. Todas as três lentes funcionam do mesmo jeito, elas têm o mesmo comportamento, por isso eu não preciso desenhar a forma real da lente, eu posso usar essa representação, ok? O nome, aqui nós temos uma face côncava, aqui também uma face côncava, vamos então chamar esta lente de lente bicôncava.
essa aqui uma face é plana e essa aqui é côncava, portanto essa é a lente plano-côncava, e aqui nós temos uma face côncava e uma face convexa, portanto todas as lentes vão terminar com côncava aqui, essa é a lente convexo-côncava, beleza? E aí então, pessoal, nós vamos chamar a distância da ponta seca do compasso, onde eu coloco ali para traçar a face esférica, nós vamos chamar essa distância de raio da face, beleza? Então, raio da face 1, raio da face 2, ok? E aqui só tem uma face esférica, portanto só tem um raio, aqui raio da face 2 e aqui o raio da face 1. Porém, nós só vamos utilizar o raio da face da lente na nossa próxima aula, ok? Então, por enquanto, fique tranquilo. E aí, então, nós podemos classificar as lentes quanto ao seu comportamento óptico. Aqui nós temos uma lente de bordas finas, mais precisamente a lente plano-convexa. E aí, então, o raio de luz que penetra na lente nessa face, formando 90 graus com ela, está em cima da normal e ele passa reto. Quando ele chega nessa face convexa, ok? Aqui nós temos a reta normal. E esse raio, se ele passa do vidro para o ar, ele vai afastar da normal. E aqui embaixo, ó, a reta normal está aqui. Então, se o raio vai passar do vidro para o ar, se ele vai afastar da normal, ele vem para essa direção aqui. E você vê que esses raios paralelos se cruzam em um ponto importante. Nós vamos dizer, então, que a lente que junta os raios é a lente que tem o comportamento convergente, beleza? Então, nesse caso, a lente de bordas finas de vidro imersa no ar tem um comportamento convergente, ok? Já a lente de bordas grossas, você vê aqui o raio de luz, aqui está normal, ok? E do vidro para o ar, nesse caso, a lente ela afasta da normal, ok? Fazendo com que essa lente tenha um comportamento divergente. Ela espalha os raios de luz. Tranquilo? Beleza? Então tá aí a lente de vidro de bordas finas no ar tem comportamento convergente, enquanto que a lente de vidro no ar de bordas grossas tem comportamento divergente. Esse é o caso que mais cai, o caso em que o índice de refração da lente é maior que o do meio que a envolve, mas é possível que apareça o segundo caso, o caso de uma lente com índice de refração menor que o do meio que a envolve. Por exemplo, uma lente de ar na água, ok? Se fosse uma bolha de ar na água, ela poderia se comportar como uma lente. E aí então os comportamentos se invertem. A lente de borda grossa, que era divergente, passa a ser convergente. E a lente de borda fina, que era convergente, passa a ser divergente, tá? Então toma muito cuidado com esse detalhe. Cai pouco nas provas, cai pouco nos vestibulares, mas quando cai o pessoal acaba esquecendo que os comportamentos das lentes vão se inverter quando a relação entre os índices de refração se inverte, ok? Então, muito cuidado aqui. E aí, então, nós podemos agora analisar as lentes convergentes. Vou usar lentes de bordas finas aqui, então é como se a lente fosse de vidro e estivesse no ar. Portanto, pessoal, eu quero saber o comportamento dessas lentes segundo
a formação de imagens, beleza? Então, nós vamos colocar um objeto aqui antes do pontuante principal objeto. Isso aqui equivale ao centro de curvatura dos espelhos, porém, a lente ela funciona com a refração. A luz ela atravessa a lente. Então ela pode atravessar tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Por isso, a lente ela tem dois pontos antiprincipais e dois focos. Nós vamos usar de um lado foco objeto, do outro lado foco imagem, a mesma coisa para o ponto antiprincipal. E aí nós podemos colocar o objeto em algum local próximo da lente, antes do ponto antiprincipal, por exemplo aqui, e aí então nós vamos traçar raios notáveis, assim como nós fizemos nos espelhos. Lembra? Todo raio que incidia paralelamente ao eixo principal de um espelho batia no espelho e refletia-se na direção do foco. Aqui vai mudar um pouquinho, mas é praticamente a mesma coisa. Nós vamos então usar esse primeiro raio de luz, que é o raio paralelo ao eixo óptico, bate na lente e refrata-se, passando pelo foco. Beleza? Então tá aqui, paralelo ao eixo óptico ou eixo principal, refrata-se na direção do foco. Mais um, todo raio que incide no centro óptico passa reto e não sofre desvio. Vamos mais um. Todo raio que incide no foco refrata-se paralelo ao eixo óptico. Veja que esses raios se cruzaram nesse ponto. Então aqui nós temos a formação da imagem. Quais são as características dessa imagem? Ela é uma imagem menor, ela é uma imagem real e ela é uma imagem invertida, ok? Real você pode analisar porque é formada pelo cruzamento de linhas cheias, ok? Ou porque está do outro lado do objeto, ok? Bom, pessoal, do outro lado da lente, tá? Comparado com o lado do objeto. E aí, então, eu prefiro ver pelas linhas cheias, tá? Não são linhas pontilhadas, então nós temos uma imagem real. Tranquilo? Vamos à próxima posição. Vamos então aproximar esse objeto. Vamos colocá-lo exatamente sobre o ponto antiprincipal. E aí então vamos traçar os raios notáveis, o que incide paralelo ao eixo óptico, refrata-se passando pelo foco, o que incide no centro óptico da lente, passa reto, não sofre desvio. Eu posso traçar só dois, tá? Mas aqui vou traçar três para a gente estudar várias vezes os raios notáveis. Todo raio que incide no foco refrata-se paralelo ao eixo óptico. Cruzou aqui, então nós temos a nossa imagem do mesmo tamanho do objeto, real e invertida. Beleza? Tá aí então, posso usar essa lente para projetar uma imagem numa tela, tá bom? Objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, vamos colocá-lo aqui, vamos traçar alguns raios de luz. Tá aí de novo, o que incide paralelo sai passando pelo foco, o que incide no centro óptico passa reto e o que incide... Opa, aqui só tracei dois, tá? Então tá aí a imagem grande, né? Olha lá, grande imagem, beleza? E aí então nós temos ela maior, real e invertida. Colocamos então o objeto agora sobre o foco, traçamos os raios de luz e nós temos agora raios paralelos. Então, raios paralelos não vão se cruzar, beleza? Se eles não vão se cruzar,
Então, nós temos uma imagem imprópria. Nesse caso, a imagem some, ok? E não temos mais formação de imagem, chamamos ela de imprópria. Dizemos que ela se forma no infinito, ok? Objeto entre o foco e o centro óptico da lente, está aí o objeto, traçamos raios de luz, legal, os mesmos raios que eu tracei antes. Você vê agora que esses raios eles são divergentes, eles estão se espalhando, então eles não vão se cruzar desse lado da lente. Você pode fazer o prolongamento dos raios de luz e você nota que os prolongamentos se cruzam do mesmo lado do objeto, obviamente, portanto, nós temos uma imagem virtual maior e direita. Tranquilo? Então, esse aqui é o funcionamento da lupa de aumento, mas nós vamos retomar esse conceito mais para frente, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria discutir com vocês em relação à lente de bordas finas. Agora, eu quero analisar a lente de bordas grossas, que é uma lente divergente, e aqui o objeto pode estar em qualquer posição. Então, vamos colocar ele aqui e vamos traçar raios notáveis. O raio que incide paralelamente ao eixo óptico refrata-se na direção do foco. Lembra que a lente de bordas grossas ela é divergente, então ao invés do raio vir para o foco objeto aqui, ele diverge na direção do foco imagem. Próximo raio de luz, nós temos o raio que passa pelo centro óptico, ele passa reto sem sofrer desvio. Veja que esse raio não vai se cruzar com esse aqui nessa região, então são raios divergentes. Nós podemos fazer o prolongamento desses raios e você nota que os prolongamentos se cruzam nesse ponto e nós temos uma imagem menor, virtual e direita, ok? Eu prefiro que você lembre do MEDIVI, menor direita e virtual, ok? Menor direita e virtual. Essa é a única imagem que a lente divergente nos fornece. Não importa onde o objeto está aqui à frente da lente, nós temos sempre a imagem MEDIVI. Tranquilo? Bom, pessoal, é isso que eu queria discutir com vocês, tá? Eu desejo a todos um ótimo estudo. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham lembrado das aulas de espelhos esféricos, tá? A única coisa que muda é que aqui o fenômeno é o fenômeno da refração ao invés do fenômeno da reflexão. Beleza? Então, estudem e até amanhã a gente tem uma aulinha aí de resolução de exercícios, ok? Então, um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.